Em Coab 2025, mais um hashtag Fala Comitês. Eu sou o Valmir Ramos e nesse momento nós iremos conversar com o Jadson Maciel, lá do CBH Manaus, no nosso querido Amazonas. Jadson, um prazer recebê-lo aqui, mas a gente sabe o seguinte, o nosso país está bem atrasado com relação à gestão de resíduos sólidos. Nós temos uma lei lá de 2014 que deveria ser encerrado todos os lixões do Brasil. E eu posso até estar enganado, mas apenas o estado de Pernambuco conseguiu fechar todos os lixões. Apenas o estado de Pernambuco conseguiu fechar todos os lixões. Isso traz um problema gigantesco. Né? A gente tem uma quantidade gigantesca de lixões no Brasil inteiro. O que fazer para conseguir superar isso? Será que com tecnologia e inovação a gente pode avançar? Com certeza. Primeiramente, obrigado, é um prazer estar aqui. Esse espaço aqui é um espaço para os comitês, esse espaço aqui é um espaço para a gente falar nossas dores, as nossas conquistas. Mas quando se fala de recurso hídrico, hoje no cenário que a gente vive, não tem como falar de gestão de recurso hídrico sem a inclusão da tecnologia e inovação. Né? As coisas estão avançando, a tecnologia está se apresentando e trazendo soluções para uma série de problemas. Fiquei feliz com essa notícia. Isso traz uma esperança para os nossos outros gestores municipais, estaduais, né, que têm esse desafio de encerrar esses aterros. Mas a complexidade desse assunto é tão tremenda porque quando esse material não para em aterro controlado ou aterro sanitário, ele vai parar na rua. Quando para na rua, ele para nos nossos rios. E aí que começa o desafio. Então, quando a gente fala de inclusão e tecnologia dentro desse ecossistema, é a questão da solução para esse problema. Espera lá, tem muitas coisas a se fazer. Né? A gente não pode substituir o plástico. O plástico ele é insubstituível. O plástico entrou na nossa vida agora, ele é novo. Nos anos 70, ele entrou na nossa vida. Trouxe uma série de solução, mas ninguém imaginava o problema que ele ia causar. Né? O plástico ele é importante, principalmente para as pessoas que estão no hospital, as pessoas enfermas. Né? A gente precisa usar esse tipo de material descartável. O próprio lixo hospitalar precisa ser descartável. Mas a complexidade do problema, quando esse material não para, ele vai para os nossos rios. E aí, se não tem um sistema automatizado que inclui tecnologia e inovação para retirar esse material ele passa pelas subbacias, se encontra com os rios e depois se encontra com o mar. Se esse material não é coletado, a gente tem um outro problema, que é a questão da vida marinha. E a gente já tem um gargalo. E a gente já tem aí uma pré-pandemia, que é a pandemia do microplástico, que é o plástico que está longe do nosso olhar, que já foi identificado microplástico dentro dos nossos animais marinhos, né? Já foi identificado, falando do meu estado de Manaus, já foi identificado microplástico dentro dos nossos principais peixes. Né? Então, assim, a gente tem muito a se fazer. Me permita, Jadson, inclusive, já houve pesquisas que foi encontrado microplástico dentro do coração do ser humano, inclusive no cérebro. A parte mais Isso é protegida do muito nosso sério. corpo, né? Então, assim, por isso que a gente traz esse olhar dessa pandemia, porque a gente precisa fazer alguma coisa. Vai muito mais além de você se reeducar, né? E a gente precisa preparar os nossos filhos. Mas quando se fala de gestão de recurso hídrico, né, com a inclusão dos comitês de bacias hidrográficas, que é o órgão principal desta agenda, a gente precisa avançar. Né? Então, lá em Manaus, a gente desenvolveu uma atividade, construímos uma startup, que essa startup ela tem como principal objetivo a retirada desse material em escala. Então, muitos gestores municipais têm esse desafio na coleta desse material, porque eles fazem de forma manual. E quando a gente fala da inclusão em tecnologia nesse ecossistema, a gente fala diretamente na questão da escala. E não é só a escala, porque os dispositivos ele retira esse material lá no Rio Tarumançu, que é do qual eu atuo, hoje estou como secretário executivo. A gente não só retira esse material dos rios, mas a gente também desvia de aterro controlado. Então a gente leva esse material para uma usina de reciclagem e lá nessa usina de reciclagem a gente tria esse material por tipologia, né? PAD, o PP, o PET, o PE. A gente tritura esse material, descontaminamos esse material porque é um material contaminado. E ainda reutiliza. Lavamos, trituramos e no final eu tenho ali a matéria-prima triturada que volta para a indústria.
Então, a gente vem trazendo esse viés de que lixo não é lixo, mas... Né? Então, a gente aproveitando, né, tem algumas fábricas de engarrafamento de água e de refrigerante, que eu não vou falar nome, que já estão aderindo o engarrafamento de água em latas. Sim. Então, quando a gente fala de valorização e beneficiamento, a gente sabe que o maior e melhor valor agregado é o metal. O catador de rua, quando ele está catando o lixo, ele rasga, né? Ele não sabe do problema que ele está fazendo. Porque isso tem a participação de políticas públicas. Ele pega só o metal, aí ele vai embora. Aí vem a chuva, o coletor domiciliar ainda não passou para pegar esse material, a chuva leva esse material, ele escoa no esgotamento pluvial e ele vai desaguar no rio. Então, a gente tem esse desafio das indústrias aderirem o engarrafamento da água na lata. A gente vai resolver o problema do plástico nos rios. É um dos viés. Então, quando a gente fala de tecnologia e inovação, é essa questão da inclusão. Então, os gestores públicos eles precisam entender que, de forma manual, para fazer gestão desse material, não vai nunca conseguir avançar essa agenda. Precisa incluir a tecnologia e a inovação. E aí, através disso, a gente também gravimetra esse material. A gente identifica por tipologia. É importante lembrar que existem as leis de logística reversa, que a indústria ela é obrigada a retornar esse material. Que, infelizmente, em nosso país ainda não é cumprida da forma que deveria ser, de acordo com a nossa lei. Mas nesse trabalho gravimétrico que a gente faz, a gente identifica a marca e o tipo de material. A gente marca todos os fabricantes e depois a gente vai bater na porta dele, mas não para bater, nem para brigar, mas para se aliar, porque a gente sabe das obrigações dele que ele tem. Então, assim, hoje, nesse cenário que a gente vive, de escassez de água, de crise climática, e puxando um pouco a sardinha para o meu estado, Manaus, Amazonas, das nossas duas últimas estiagens, a gente teve um problema seríssimo de estiagem, e pasme, todo o lixo plástico que não flutuou foi para o fundo. Valmir, aterrorizante a cena. Porque além de não ver a água, que para a gente, Amazônia, que é acostumado com muita água, a gente se deparou com muito material flutuando. Então a gente tem esse desafio, né? Então, assim, o gestor municipal ele precisa avançar e entender que a inclusão na tecnologia é a solução para resolver esse problema do lixo plástico. Jadson, é um tema maravilhoso, mas eu gostaria também de saber de você justamente sobre o hashtag Fala Comitês. Esse espaço que a gente tem escutado aqui de diversas pessoas, só elogios, porque está dando justamente voz a comitês. E aí o Fala Comitês, há quanto tempo o Fala Comitês existe? Que você está na coordenação também. E o quão especial tem sido esse espaço para você como coordenação? Tem sido uma experiência maravilhosa, assim, principalmente não só eu, que tem a pessoa que coordena, mas a gente sempre precisa lembrar que a pessoa que coordena, ela não consegue fazer tudo só. Então a gente tem os braços. Você é um dos braços que você é âncora. A gente tem os braços das pessoas que estão por trás das câmeras, o Alfredo que está aqui dentro. A gente sabe da importância do Alfredo, né? E dos próprios membros dos outros comitês que estão participando do GT de comunicação. Então, o hashtag Fala Comitê foi uma surpresa para mim, porque quando eu entrei no Fórum Nacional, eu não entrei com pretensão nenhuma. Quando apareceu a oportunidade, me colocaram como coordenador. A gente coordenou primeiro, que foi ali em 2022, em Foz do Iguaçu. Depois, em seguida, teve o 23, em Foz do Iguaçu também. Né? E depois teve o de Natal, 24. Realidade 21, 21, 22, 22 isso, e 24 foi 23 o Natal. Intercoms, exatamente. 2020, exatamente. Então, poder estar à frente desses. Porque, imagina, Valmir, esse espaço é um espaço para os comitês. E a gente tem até uma notícia boa, porque a gente superou o número de entrevistas. Superamos o número de entrevistas dos últimos Encobs. Porque a gente tem instituído mais de 250 comitês instituídos hoje pela ANA. O nosso sonho é entrevistar 250 comitês, que é exatamente a quantidade de comitês. Mas a gente sabe da fragilidade, da dificuldade de alguns comitês não conseguirem vir por causa de recursos. Mas a gente superou o número de inscritos dos dois últimos Incobs. Que a gente teve o primeiro, que foi uma média de 60 a 70, e o último Incob foi uma média de 80 a 85.
E hoje, encerrando, ainda vamos contabilizar agora, o de hoje, a gente já passou de 100 inscrições, 100 entrevistas feitas. E isso para a gente é importantíssimo, porque esse material ele vai ser partilhado, esse material está sendo partilhado em tempo real. Você que tem curiosidade, entra no YouTube do portal do Fórum Nacional, que você vai acompanhar todas as entrevistas e aí você vai acompanhar vários tipos de temas, né? Então, o Fala Comitê, ele é definitivamente a voz do Brasil, ele é a voz dos comitês. E a gente está muito feliz com o resultado, Valmir, porque o número de entrevistas aumentou, isso quer dizer que a inclusão e a participação está aumentando, que é a proposta. Afinal de contas, é um Estado, é uma questão descentralizada, democrática, que a gente precisa da participação de todos eles, né? Então a gente está muito feliz com o resultado. Jadson, quero agradecer sua participação aqui conosco no hashtag Fala Comitês. Fique à vontade para deixar aí uma mensagem para quem está acompanhando a gente neste momento. Eu acho que quando a gente fala de água, a gente fala de vida. Quando a gente fala de vida, a gente fala de água. Então, para a gente que trabalhamos com os comitês de bacia hidrográfica e para ti que está em casa, vendo essa entrevista, vamos refletir. Vamos ter mais responsabilidade com os nossos recursos hídricos. Vamos fazer a nossa parte. Nada de jogar lixo na rua. Prepara o teu filho. Prepara o teu filho, porque tem coisas que estão por vir que a gente precisa prepará-los. Eles, quando a gente fala desses ecossistemas socioambientais, esses biomas estão fragilizados. As nossas águas, a cada ano que passa, estão cada vez mais contaminadas. A gente sabe da questão e do desafio dos gestores públicos, mas a sociedade também precisa ser ouvida. Os povos originários precisam ser ouvidos. Os quilombolas precisam ser ouvidos. Afinal de contas, são eles os criadores, puxando essa questão de ancestralidade. Quem esteve aqui antes de tudo e de todos foram eles. E são um povo esquecido. Mas esse ano, esse INCOB, a gente trouxe a participação de todos eles para dar voz para esse ecossistema dos povos e para a gente fortalecer os nossos comitês e a gestão dos recursos hídricos do Brasil. Muito obrigado, Jadson, por esse bate-papo tão especial. A gente encerra aqui esse nosso bate-papo. Hashtag Fala Comitês. Voltamos em breve.